Vim da Igreja Católica, ouvi a parábola, achava aquilo fascinante, mas não tinha maiores consequências. Cheguei à Sociedade Espírita Ramatiz e tive contato, então, com as parábolas de uma maneira um pouco mais acentuada. Abriu-se o curso de médio, eu fiz, e eis-me lançado ao estudo de a parábola. Mas olha a minha situação de pânico. Creuza, uma expositora maiúscula. Jorge Coelho, Arthur Roxo, seu doutor Ribeiro, Sebastião Ribeiro. Olha, como é que eu ia falar, um cara sem expressão, falar diante dessa gente? O fato é que o único desses que está presente aqui entre nós é o seu Ribeiro. Os outros Sim. são todos de memória, né? O doutor Ribeiro é meu comandante, é nosso comandante. E então assim fui em frente. Eis que, para falar diante deles, eu ficava inibido. Mas você é professor lá na escola. Falar em coisas espirituais é bastante diferente. O fato é que eu não estou vendo nenhum deles aqui. Então, eu assumi ali uma forma em que eu conseguia falar. Encerrou o Ramatiz, aí fui para a Aliança da Fraternidade, e no ano isso é um bocado de tempo aí, Comprei 20. um bocado de tempo aí. Aposentou-se ou saiu de lá a expositora do Evangelho. Hernandes, quando a gente não Oi. lembra, a gente fala 1900 e antigamente. 1900 antigamente, pode ser. E então, em 2009, me chamaram para encaixar no lugar da tal pessoa. Entrei com as parábolas. A partir daí, isso ganhou uma seriedade maior. Ou seja, parábola. Evangelho a gente ouve, depois a gente lê, estuda-se, pesquisa-se, aí chega o grande problema, praticar. Isto aí é complicado, mais complicado, que a gente não conhece bem esse problema de praticagem. Para se falar em parábolas, tem que falar no Evangelho. E falar em Evangelho, aí tem que falar em Jesus. Quem é Jesus? Nós o conhecemos bem? Nem tanto. Jesus é o homem mais biografado do planeta. Até um bocado de tempo, havia cerca de 7.000 biografias sobre Jesus. Mas ninguém consegue falar efetivamente o que foi Jesus. Até o ano 384, havia 39 evangelhos. E o Papa Damaso, ou Damaso, chamou o bispo Jerônimo e disse: Jerônimo, bota a ordem disso aí, tem muito evangelho. Então, ali apareceram os 4 evangelhos que nós temos hoje. Mateus, Marcos, Lucas e João. Houve uma grita, e o meu, e o meu, e o meu. O fato é que isso aí prevaleceu. Então, para se estudar Jesus hoje, por incrível que pareça, quem me deu o maior material foi a teosofia, lá no Evangelho Esotérico. Ele coloca Jesus segundo 3 situações. Jesus, o homem histórico. Jesus mitológico. E Jesus místico. O homem histórico, ele mais 12 apóstolos que ele escolheu, divisor do calendário, antes e depois dele, olha a importância dele. O mitológico é no batismo, com a junção lá com o Cristo. Não há Jesus Cristo. Essa expressão é equivocada. Jesus, médio do Cristo, o Cristo não podia reencarnar. Jesus ainda conseguiu, levou-se aquele tempo todo, segundo o Ramatiz, para se fazer um corpo astral para ele,
mas o Cristo já não podia mais. Então, Jesus representou o Cristo. Aí é o mito, mitológico. E místico, esotérico, esse é o Jesus santo, é o Jesus mensageiro de Deus que nós conhecemos aqui. Portanto, aí está a noção para que nós possamos estudar o Evangelho. As parábolas são parte do Evangelho. Elas não são nada de especial. Jesus não compôs como uma coisa especial, e sim ligadas ao Evangelho. Então, Jesus nada escreveu. Ele falou, ele pregou, exemplificou, de modo que seus apóstolos é que anotaram o documento que nós temos hoje dos Evangelhos. Alguns de seus discípulos ou seguidores trabalharam com mais competência, mais empenho e deram ao Evangelho e ao cristianismo um caráter muito importante. E que alguns desses nós vamos lembrar aqui agora. Pedro, pela fé, uma fé inquebrantável. Quando ele falava, era uma liderança, todo mundo acreditava nele. Paulo, pela cultura, pela audácia, pela coragem. João, evangelista, é o espiritual. O evangelho dele difere dos demais. Então, evangelho essencialmente espiritual. Desses evangelhos é que saíram as parábolas. Essas parábolas que são uma coisa poética, sintética, muito bonita, com possibilidade de crescimento para nós e um pouco menos difícil de aplicação do que o Evangelho propriamente dito. Agora nós vamos examinar alguma coisa sobre parábolas. Por que Jesus falava para nós em parábolas? Disse ele, fazem parábola porque não estão em condições de compreenderem aquilo que eu lhes ensino. Aí disse lá uma coisa simbólica. Eles veem, mas não conseguem assimilar. Eles ouvem, mas não conseguem entender. Então, o que eram as parábolas? Historinhas contadas para crianças, mas nós, adultos, éramos crianças espirituais. Uma criança espiritual é igual a uma criança comum. Mas ao ouvir uma historinha, é mais fácil gravar do que o Evangelho como um todo. Portanto, aquelas historinhas singelas foram de bastante significado para aquelas pessoas que Jesus se propunha a educar espiritualmente. É o que ele veio fazer aqui na Terra. Ele não veio aqui botar o sangue para a salvação de ninguém, como alguns pensam. Não, o sangue de Jesus salva. Tem nada disso. Ele veio aqui para erguer, levantar a humanidade e o fez daquela maneira, como todos nós já sabemos. Não vamos entrar nessa questão aí, não. Então, vem as indagações. Por que Jesus utilizou as parábolas? Porque o homem era de pouca envergadura intelectual, pouca compreensão. Então, com as parábolas, ficava tudo mais fácil para que nós pudéssemos entender. Era mais compreensível dessa maneira. E as parábolas, ele usava as expressões corriqueiras do dia a dia, e nós, de menor cultura, podíamos entender melhor. E os iniciados, certamente, entenderiam melhor e ampliariam seus conhecimentos. Didática de Jesus. Jesus criou um tipo de parábolas para cada situação de vida, à época. Então, a compreensão do homem comum ficava vinculada a seu pouco desempenho, mas no dia a dia, Jesus chegava a isso. Por exemplo, parábola do rico e Lázaro.
que vem a ser isso aí? Reflexão para o usurário e o avarento. Está lá, rico e Lázaro. Então, o cara da usura, o avarento, esta parábola é um chamamento. Filho pródigo. Jesus falou por quê? É o amor de Deus, o amor pelas criaturas, um amor misericordioso, imenso. Bom samaritano. Essa aqui é mais complicada. Combate ao fanatismo religioso. Crítica àqueles que chamam os outros de hereges, que nada fazem. E amor ao próximo. Tudo isso descarregado nessa parábola. E os talentos? Conhecimentos para aquilo que nós tivermos tem que ser multiplicado. Os preguiçosos terão situação difícil aí. Nós temos que multiplicar os talentos que recebemos. E a vida é um talento. O estudo é um talento. As oportunidades também o são. Então, as parábolas, como será nosso avanço nas parábolas? Nós vamos ouvi-las, vamos ler, depois passamos a estudar, a pesquisar, e o esforço de praticagem. Aí, realmente, é a parte mais difícil, colocar isto em prática. Vamos agora examinar a estrutura da parábola. Falamos muito em parábola, etc., mas um alerta. Como eu disse, quando eu via na igreja e lá na Ramatiz, aquelas pessoas sábias falando em parábola, meu Deus, essa gente sabe muito. Olha que coisa bonita o saber deles aí. Que coisa mais espetacular. Mas depois eu fui observando, isso é privilégio de meia dúzia, não. A parábola é para todos nós estudarmos e aprendermos. Eu me dediquei, então, me esforcei aqui para ver uma coisa da maior simplicidade. E fui chegando, então, ao que vamos chamar aqui de estrutura das parábolas. Quem pode estudar? Todos. Todos podemos. Então, como é que nós examinamos uma parábola? Vê o título. Título da parábola. Aliás, o título de uma parábola pode ter N títulos, que quando chegar na bibliografia, 10 autores, 12 autores, 15, eu tenho mais de 20 autores aqui de parábola. E mudam os nomes, como a de hoje. Nós vamos ver os nomes, títulos diferentes. Então, a parábola tem um título, uma autoria segundo Marcos, segundo Mateus, segundo João, etc. Aí vem motivo do pronunciamento. Jesus não falava isso de qualquer maneira, não. Ele tinha uma razão para pronunciar a parábola. A quem ele falava? Ao público. Este público precisa ser levado em consideração. Serão os personagens ou personalidades da parábola. Isso foi feito num certo lugar e num certo tempo. Não está solto, não. Se nós lermos as parábolas com atenção, vamos encontrar isso, o espaço e o tempo. As parábolas obedecem aos costumes. Nós temos um livro muito grosso, muito importante, que traz o costume do povo judeu. Ela ajuda muito ali. Simbologia, tudo ali dito por símbolos. Por quê? A vida material... Hoje, a gente vai comentar, o Hernandes vai falar sobre a parábola do joio e do trigo. E se a gente for observar com cuidado, estudar o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 13, nós vamos ver que ele é uma coletânea de parábolas. Jesus começa narrando da seguinte maneira. Mateus, aliás. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à borda do mar. O que era o mar? Era o mar da Galileia. Era um lago tão grande que você não via o outro lado, por isso eles chamavam de mar. E vieram muitas pessoas, de tal sorte que, entrando ele numa barca, se assentou.
e toda a gente estava de pé na praia na ribeira. E ele lhe falou muitas coisas por parábolas, dizendo, e começa a narrar a parábola do semeador. E aqui a gente observa um detalhe importante. Jesus sai da terra e vai para a barca. Jesus aqui se coloca numa outra posição, numa outra hierarquia, num outro nível espiritual. A água, segundo o Pastorino, representa um outro nível de entendimento. E Jesus, é claro, busca, através das histórias, trazer o entendimento mais adequado possível para todas aquelas pessoas que estavam ali esperando pelos ensinamentos. Fernandes, quando você voltar, é só entrar, tá? E aí Jesus narra a parábola do semeador, logo em seguida, a parábola do trigo e do joio, depois a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento. Ele próprio dá aquela que é a única parábola explicada pelo próprio Mestre Jesus. Os versículos 37 a 43, ele explica a parábola do semeador, o que significava cada terreno. E, por último, ele fecha a parábola do tesouro escondido e a parábola da rede. Duas parábolas que falam de tesouros. Então, Jesus traça todo um caminho através de histórias que vai desde a semente até o indivíduo, a alma, o espírito esclarecido e pronto, o espírito puro, aquele que saiu do estado de ignorância, que saiu do estado de semente, de grão, que foi semeado, que brotou, que nasceu, que encarnou, que reencarnou, que foi separado, que sofreu injunções de encarnar em planetas primitivos, de planetas de provas e expiações, até que ele acha, finalmente... Alô? Oi, Hernandes. Estou pronto. Estava dando só uma explicação aqui do capítulo Sim. 13 de Ótimo, Mateus. eu escutei a sua explicação. Então, vai em frente. Então, eu estava aqui na estrutura da parábola, rapidamente. Título, autoria, motivo do pronunciamento, público que Jesus falava, o lugar, o costume, os costumes locais. Ele falava por símbolos, simbologia, as circunstâncias, história e tempo, os antecedentes. Antecedente é o seguinte: nós estamos estudando uma parábola, o Evangelho, às vezes nós não encontramos ali o motivo, vamos ver anteriormente. Lá atrás diz, e tal, agora, segundo a parábola, nós temos que voltar, muitas vezes, para que nós possamos dar uma sequência lógica a isso. Toda parábola tem que ter um foco, um ponto focal. É uma expressão, pouca coisa, que sintetiza todo o estudo da parábola. Então, o foco é fundamental. Eixo a seguir. Nós devemos traçar uma estratégia ali para dizer o que é que nós vamos fazer, quais os caminhos que nós vamos seguir. Ao ler um trecho da parábola material, é como ler um livro qualquer para fazer uma redação. Marcamos ali, grafamos, eu chamo de pontos de interesse, porque numa composição decorativa, nós marcamos os pontos de interesse. E eu também levei aí para a parte das parábolas, marca, grafa, para depois, são pontos fundamentais, formarão ideias, pontos de interesse. E isso vem a ser também o centro da narrativa. Agora vem a visão do texto. Na visão do texto, nós vamos ver toda a relação com a vida material, do que nós vivemos, por que aquela história, porque estamos incluídos naquela história. Isto é a visão material. Disto é que vamos fazer para o espiritual. Agora, transposição para o espiritual. Eu tenho na vida material, que eu conheço, que eu vivo, agora eu vou ver
o correspondente na vida espiritual. Isso é um treinozinho que a gente precisa fazer com um pequeno esforço para chegar lá. Devemos colocar a nossa inclusão na parábola. Lá no final, eu já fiz a parábola, já respondi. Agora, eu na parábola, o que sobra para mim? E acabar com uma historinha. Uma historinha vem a ser o quê? A parte que vai dizer que eu entendi a parábola. Essa historinha é uma historinha simples para melhorar ali o estudo, enfim. Bibliografia. É bom citar a bibliografia. Agora, uma coisa mais séria que entra aí. As ordens de pensamento. Eu tenho uns 20 livros de parábolas. De onde? Católicos, evangélicos, espíritas e outros. Mas está no Espiritismo estando coisa de evangélicos? Aí sim, porque o evangélico americano e alemão, sobretudo, eles são muito pesquisadores. Vão nos dar os espaços, os locais e o público. O americano também. Agora, e o espírita? O espírita vai dar uma vantagem muito grande, que é o fechamento. Por exemplo, a parábola do rico e Lázaro. O católico e o evangélico não vão entrar na vida após morte, mas o espírito vai dar um banho aí, reencarnação, etc. Agora, prosseguindo, os diferentes modos de interpretar uma parábola. É de acordo com as seitas. O católico vai por um caminho, o espírita por um outro, o evangélico e assim por diante, e todos estão certos, que cada qual deu o seu melhor dentro da sua ordem de pensamento. Ninguém tem que criticar ninguém, ninguém tem que achar falha nos outros, preocupando-se consigo próprio, não vai haver tempo de estar criticando ou condenando ninguém. Didática das parábolas. As parábolas, como nós vimos, vai ter a estrutura, a visão material, a visão espiritual e o fechamento. Não nos esqueçamos da simbologia, o desenvolvimento da parábola, o eixo a seguir e a síntese da parábola no final. Algumas advertências aos estudantes de parábola. Isenção de preconceitos. Eu não tenho que condenar ninguém, o evangelho. Não, cada um cuida do seu lado aqui. Interpretação livre, fora de dogmas. Nada de dogmas. Fidelidade ao texto. Eu não posso inventar, eu acho. Ninguém acha nada. Temos que buscar a aproximação do pensamento de Jesus. O melhor expositor não vai achar aqui. Eu chego num palestrante, eu acho, não vai servir, porque o outro vai achar diferente. O evangelho já foi muito mexido. E nós não temos direito de mexer em mais nada aqui. Então, raciocínio perquiridor, sagaz, disciplinado. Esforço para captar o pensamento de Jesus nas entrelinhas. Deve ter uma certa cultura. Conhecer o povo judeu, situação, a época, junto a Roma, etc. Coração aberto, vinculado a Deus. A parábola, então, ela está no Evangelho, ela tem um princípio, meio e fim. Toda parábola tem em si princípio, meio e fim. Paulo de Tarso deixou uns recados interessantes aí para nós. Nós não somos ministros, isto é, nós não somos escravos da letra. A letra mata e o espírito vivifica. Portanto, se as pessoas estudam a parábola e dão as respostas de acordo com o que está escrito ali, não vai servir, não. Nós temos que ver o espírito para entrar na parte espiritual. Se parar na parte material, isso está incompleto. Recomendações aos estudantes de parábola. E evangelho também. Evitar fugir do assunto. Então, a gente vai fazer um concurso público, numa redação. O tema é isso.
Não pode fugir do assunto. Na parábola também não. Então, os achismos aqui estão eliminados. O trecho que nós estamos escrevendo não é a última palavra de nada. Nós somos estudantes da parábola. O melhor expositor é um estudante da parábola. Ele que não se avole de mestre aqui não, porque não é. Trabalho de indagação. Temos certeza? Eu sou um buscador, eu não tenho certeza. Agora, observemos a nossa inclusão no texto para que nós acreditemos no que estamos fazendo ali, e eu estou fazendo parte daquele contexto. Como assim? Eu tenho que, quando eu leio a parada, eu tenho que ir lá ao tempo de Jesus, eu me considerar junto, ouvindo Jesus, para eu entender o que ele queria dizer. Agora, quando eu trouxer para a atualidade, aí eu vou atualizar essas respostas, evidentemente. Então, eu tenho que examinar isso no espaço-tempo para dar uma interpretação condizente com os dias de hoje, mas entendendo bem o que Jesus quis falar. Há uma necessidade cultural no estudo de tudo isso aí. A época de Jesus, povo judeu, é bom saber um pouco sobre Samaria, algumas noções do Velho Testamento, rápida visão do Evangelho, um conhecimento sobre a doutrina espírita vai ajudar bastante, uma noção sobre as religiões como um todo, noção de catolicismo, disso e daquilo, vai ajudar também. Agora, a visão universalista, essa nos parece de toda valia. Então, qual o melhor? Vamos para o universalismo, porque nós assim fugiremos do sectarismo e fugiremos também de dificuldades improdutivas com pessoas de qualquer outro formato religioso ou espiritual. Interpretação da parábola, pois, chega à seguinte situação. Isenção de preconceitos, mente livre, não vinculada a dogmas, inteligência humilde. Eu não tenho que fazer nada aqui com arrogância, simplicidade, raciocínio sagaz. Eu tenho que buscar as coisas. Eu não tenho que me satisfazer com pouco. Por exemplo, numa parábola citada por Mateus, por Lucas e Marcos, eu devo ver as três. Não é para eu vejo as três, eu posso uni-las. Elas são um todo, formam um todo. Cultura nós já falamos aqui. Há também necessidade de obedecer a certas regras. Estudar o trecho grifando as palavras, como a gente faz em português. Eu grifo as palavras, porque a palavra traduz ideias. Isso vai facilitar a minha compreensão geral. Então, a análise do texto vai me dar a visão do texto. Eu trabalharei com nomes, com lugares, nome de pessoas. Assim, eu estarei mais senhor dos estudos do que se eu começar a pular coisas, eu tenho que ler, reler até eu entender. Agora, existe também uma interpretação espiritual. Isso eu estou tomando contato agora. O que é a interpretação espiritual? É aquela que pode e deve ser sentida e dificilmente expressa em palavras. Eu estou falando de Deus. Eu estou conversando com Nossa Senhora. Estou conversando com Jesus, com o guia espiritual que vai me ajudar. Então, eu tenho que ir pelo coração. Isso conduz a uma união mística com a divindade que reside dentro de nós. É o Cristo interno. Então, a interpretação da parábola resulta de um todo. Teoria das palavras. As parábolas. Então, lá eu vou ver o conceito das parábolas, as definições, as aplicações, as relações das principais parábolas com os respectivos autores,
Eu tenho parábolas duplas, várias delas. Tem parábolas triplas. Então, quando eu estudar uma, eu já estudo duas. A tripla eu já estudo três. Fica muito parecido aquele estudo. Trazendo a volta aqui, Jesus, o histórico, o místico e o mitológico. Eu sempre preciso ter uma historinha para eu enriquecer a parábola. Por que historinha? Vai ficar prático, vai ficar entendido, não vai dar sonolência em quem vai ler. Uma historinha respeitosa, não é uma coisa engraçada, uma historinha inteligente, não é? Nós incluídos na parábola, já falamos disso. E a bibliografia deve ser também citada. Como é que está o tempo aí, Paulo César? Bom, eu tenho aqui uma relação de bibliografias. Isso não vai ser lido aqui, é claro que não. Quantos livros eu tenho aqui na bibliografia? Depois eu posso passar isso ao Paulo César, porque são livros comuns, sem nada de dificuldade, não. Como eu moro em 2 lugares, eu tenho relações diferentes. Eu tenho uns 20 livros de parábolas. Eu depois fornecerei isto ao Paulo César. Eu tenho aqui agora relação das principais parábolas. Isso varia. Há quem diga que são 63, há quem diga que são 32, que são 34. Enfim, se juntar parábolas, isso realmente diminui. Então, aqui estão a relação das principais parábolas. E vamos agora fazer uma síntese da parábola de hoje. Paulo César já leu? Já leu não, né? Dá uma lidinha na parábola, por favor. Vamos fazer uma breve interpretação. Por favor. Parábola do joio e do trigo. Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo, dentro daquele contexto que eu falei para vocês, né, que Jesus começou o capítulo 13 com a parábola do semeador e continuou com a parábola do joio e do trigo. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Em algumas versões está o arranquemos. Ele respondeu: não, porque se ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Terminou, Hernandes? Não. Então, a gente escuta a parábola, parece complicado. Como é que eu vou, por onde eu vou começar isso? Lembremos-nos do que eu falei lá atrás. Na estrutura da parábola, nos elementos que compõem a parábola. Esta parábola, com vários escritores, ela ganhou aqui vários títulos. O joio e o trigo. Outro escritor chamou a erva daninha no meio do campo. Um outro chamou a boa e a má semente. Tudo a mesma coisa. Mateus 13, 24, 30. E depois 36, 43. Mateus dá mais uma pincelada. Isso é coisa de Jesus, né?
Quando eu falei na estrutura, todos aqueles elementos, numa parábola não tem aquilo tudo. Todos aqueles títulos são encontrados em várias parábolas. Essa parábola é curta. E quanto mais curta, menos elementos ela vai ter. Aqui nós vamos saber do local, beira-mar, num barco, o público, discípulos e multidão, natureza da parábola, reino de Deus e por aí afora. Nós não vamos aqui debulhar esta parábola. Nós não vamos aqui fazer um estudo dela, não, porque hoje o trabalho não é esse. Mas a recomendação do Paulo César foi interessante. Joio e trigo, separação do bem e do mal. Epa, Covid-19. Ela chegou aí para botar ordem na casa. Nós vamos fazer uma incursão juntos nessa situação aí. Então, nós já vemos que o joio, no meio do trigo, eles são parecidos. E o que o dono falou? Não, não separa nada, não. Deixa que eles cresçam para, então, a gente arrancar um e deixar o outro. Aquilo foi Os trabalhadores não gostaram daquilo, não. Iam ficar sem trabalhar, mas é a ordem do dono. Não, não. Deixa por aí. Depois nós vamos separar isso aqui quando estiver maduro. E rolou tempo para isso. A semente má vai dar uma planta má. A boa semente, enfim. Quando chegar o momento, então, de separar isto, nós saberemos qual a boa planta e a má planta. Naquela época, veja o que aconteceu. Grandes problemas espirituais na prática. Havia muitos processos na Índia, Irlanda, Roma e Palestina. Por quê? Muitos sujeitos plantavam joio no meio do trigo, isso era comum à época. Jesus não perdia uma. Aí Jesus se valeu da vida, dos exemplos da vida, para montar a parábola. Então, não era uma coisa isolada, isso era comum acontecer-se. Os tribunais estavam cheios dessas questões. Repito, Índia, Irlanda, Roma e Palestina. Cheios disso. Na questão do joio e o trigo, em que Jesus, então, colocou isso no homem bom e no homem mau. Então, aí houve destaques para o joio, que é a figura estranha disso aí. O texto grego chama-se de cisânia ou zizânia. Aí vem aqui, causa da discórdia, atitude do proprietário, isso nós teríamos que apreciar. Atitude do proprietário, que deixou aquilo crescer junto, etc. Ideia geral da parábola. Agora nós vamos ver, rapidamente, esta situação da Covid e a parábola. Afinal, que mundo é esse que nós estamos vivendo, hein, gente? Quem são os moradores? Quem somos nós aqui? De onde viemos? Qual é o nosso grau evolutivo? Como é que ficamos aí? Bom, rapidamente, quem estudou o livro de Urântia vai ver o seguinte. 36 planetas estavam em guerra nos céus. Principalmente na nossa galáxia, que é a Via Láctea. Então, a guerra daqui, guerra de lá e tal. O Arcanjo Miguel não estava gostando disso, porque ele é o disciplinador do planeta. Entra a Terra isso já tem bilhões de anos. Entra o planeta Terra na questão. Pronto. Miguel deu ordem, acabou tudo. Todo mundo preso no planeta Terra. O planeta Terra virou uma cadeia coletiva. E lá nós estávamos. Mas o Espírito que viria a ser Jesus, cheio de amor, não podia não aceitar a indisciplina, mas ele, não, vamos dar um jeito aí, vamos ajudar, que eles vão melhorar. E Jesus acabou vindo à Terra. Essa foi uma das razões que Jesus veio ao planeta, para nos ajudar, nos evangelizar, tirar a gente daquela ideia de poder, de egoísmo. Conseguiu tirar? Bom, então vamos ver um pouquinho mais adiante. Então,
a junção dos maus de toda a categoria aconteceu aqui no planeta Terra, com a procedência de 37 maus elementos que compunham as guerras nesse planeta. Está lá no livro de Urântia. Vamos examinar a situação atual dos moradores da Terra? Vamos embora. Nas ruas, quebra de ônibus, queima de ônibus, incêndio aqui, incêndio ali. Roubos, queimando mendigos, queimando homossexuais aí, matando homossexuais. Eu morei em Guaba Grande um tempo. Vocês sabem qual era o hobby dos moleques de noite? Entrar nos jardins das casas e fazer xixi. Olha, meu Deus do céu! Na casa dos outros. Para quem conhecer Guaba Grande, tem lá uma lagoa e uma ilhota. Nessa ilhota tinha lá um altarzinho de Santa Rita de Cássia. Eles chegaram lá e quebraram a figura de Santa Rita de Cássia. Quebraram, acabaram com o altar. Meu Deus do céu, onde é que a gente vai chegar? Roubo na Petrobras, políticos, guerras, guerra da Rússia. Enfim, a situação da humanidade é drástica. Mas vamos ver a situação da humanidade atual? Vamos ver. De um modo geral. Idade sideral. 250 a 300 mil anos, em média. A reencarnação, entre 1.000 e 1.100 reencarnações. Muitos já têm isso aqui, né, nessa idade sideral. Cada virtude, segundo Emmanuel, leva 2.000 anos para que a obtenhamos. O despertamento espiritual, 28.000 anos é o que leva. Portanto, a predominância do joio é considerável, é enorme. Aqui são os anticristos, violentos, os maus, agressivos. Mas e a humanidade não está sendo atendida? Está. Vamos dar um pulinho lá no Apocalipse, João? O que diz lá? 1/3 da humanidade será aproveitado. 2/3 não. Epa! 1/3 de quê? População da Terra, mais ou menos 8 bilhões. Do planeta multiplica por 5. Então, no mundo astral, 40 bilhões. Com os daqui, 48 bilhões de almas povoam o planeta Terra. Aproveitamento de 1/3. 16 bilhões de pessoas podem ser aproveitadas. E 32 não. Ainda no Apocalipse, como é que vai cuidar do lado educativo desta humanidade? No Apocalipse fala o seguinte: religião, política e ciência. Todos estamos envolvidos nisso, numa coisa ou noutra. Quem cuida da religião é o falso profeta. Se nós nos basearmos na religião, estamos ferrados. Estamos perdidos. Qual a religião? Quem são os pregadores? Religião humana, não é divina. Em busca de Deus, sim, mas é humana. Política. Quem cuida da política? É o dragão, está no Apocalipse. E o que o dragão faz? Solta fogo, hipocrisia, violência. E a ciência? A ciência? Sim, a ciência tem produtos da guerra, tem as armas de guerra, tem os venenos. Então, 2/3 da humanidade acham-se entregues a isso que nós falamos agora. Sobra 1/3 que nós vamos, então, examinar o trigo. Bom, vamos ver agora a situação dos moradores, como é que anda aí. Que coisa séria, meu Deus do céu.
Como é que ficam os guias espirituais? Como é que ficam aí os líderes religiosos sérios, que tem muita gente boa, para conduzir isso em nome de Deus? Então tem que arrancar muito joio, tem que queimar muito joio, brigar muito. No versículo 30, diz lá, a hora e a vez da seleção rigorosa, separação definitiva do joio e do trigo, maus retirados do convívio dos bons. Isso não tem mais jeito. Vamos aos exilados. Sofrimento e ranger de dentes para aqueles que não querem para morar mais aqui. Quantas vidas nós temos? A pergunta da boa, tipo de vida? Vida atual, vida futura e vida eterna. Nós todos somos sujeitos a esses tipos de vida. Vamos ver agora como nós vamos nos enquadrar nisso aí. Os moradores da Terra, nós já vimos aqui quais são. O que vai sobrar para cada um de nós aí agora? Covid-19 veio botar ordem na casa. Não nos iludamos. É um fator determinante e nós vamos para Deus, o que o Senhor quer que nós aprendamos com essa situação? Mas muita gente não perguntou nada, foi levando. Então, é hora da seleção do joio e trigo agora. Não é futuro, não. O futuro já chegou. Então, muitos estão indo embora. Indo embora para onde? Não vou me arriscar a falar. E não acabou isso, não. Isso vai continuar fazendo uma limpeza espiritual no planeta. E qual o destino das almas? Nosso destino? A palavra do reino dos céus, de acordo com o que nós estamos vivendo, estamos procurando acertar, somos trigo, estamos errando, joio, e somos as duas coisas, porque o mal será um bom, e quem é bom já foi mal. Então, Jesus deixou aqui para nós ensinamentos reais, concretos, mandou o Espiritismo para ajudar mais um bocadinho, mas muitos de nós não despertamos ainda. Então, a parábola, nesse trecho, vamos ver o foco, o que ela quer dizer para nós. Autocorreção moral. Examinemo-nos. Como está a nossa vida? Minha vida em relação ao próximo, em relação a mim mesmo, em relação a Deus. Como é que eu estou vivendo? Vamos parar um bocadinho com a nossa correria e procurar isso. E vamos também ouvir as vozes de 3 pessoas autorizadas para nos ajudar. Senhor Buda disse, só existe o mal, a ignorância, e só existe, e o bem, é o amor. Para qual lado nós vamos pender? Mahatma Gandhi deixou o seguinte recado. Quando um homem atinge a plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. Apóstolo Pedro, uma virtude encobre multidões de pecado. Vamos ver quem saiu de joio para trigo. Saulo de Tarso para Paulo de Tarso. É o nosso mandatário aí. Maria Madalena, ou também. Nós estamos chegando ao final e vamos botar uma historinha, como eu falei. Nós vamos usar aqui a figura do político. Político? Sim. Vamos ver aqui um senador, dignatário, direitos e vantagens. Um senador é um homem com muito prestígio, muita força. Então, vamos ver qual é a situação dele aqui. Como é que esse senador vai... Ele morre. O senador também morre, vocês sabiam? Mas o senador, a alma dele, ele tem direitos, eu tenho muito direito aqui. Ele tem direito de escolher para onde ele quer ir. Ele quer ir para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Escolha dele. Bom, ele então escolheu o céu. Chegou no céu,
muita luz e tal, mas não viu ninguém dele. Ué, cadê meu povo? Cadê meus eleitores, meus secretários? Não viu ninguém. Bonito, mas o céu era muito monótono. Olha, tudo bem, podia escolher, eu quero agora ir para o inferno. Ah, quando ele chegou no inferno, fogos, estampido, uma festa. Os seus assessores o receberam com dignamente. Ele adorou aquilo lá, uma festança. Bom, agora eu vou ver o tal do purgatório. Chegou no purgatório, morno, mas isso aqui não serve para grande coisa, não. Ele então voltou ao lugar de origem da escolha. Eu quero ir para o inferno, que a festa lá é boa. Quando ele chegou no inferno a segunda vez, nada disso. Escuridão, seus assessores presos. Eu não quero ficar aqui, não quero ficar. Levaram ao chefe. Quem era o chefe do inferno? Ficou com medo. É o diabo. O diabo recebeu. Muito bem. Qual é o problema? Não, o problema é que eu não quero ficar aqui. Não sei o quê, tá. Porque eu fui recebido com festa, disse o diabo. Ontem, quando você esteve aqui, era dia de festa. Era a recepção para você que estava esperando. O seu voto, precisamos dele aqui. Resultado, ele teve que ficar no inferno. Moral da história. Quando nós saímos daqui para a vida espiritual, não tem que escolher nada. Nossas vibrações nos conduzem à situação equivalente. Equalização da frequência vibratória. Nossa frequência equaliza automaticamente onde nós temos que ir. Bom, eu agradeço. Vocês me ouviram pacientemente aí. Obrigado. É o que eu pude trazer de contribuição. E da próxima vez vamos dar a palavra, então. Obrigado, atenção. Doutor Paulo César, o microfone é todo seu. Hernandes, a gente é que agradece os conhecimentos que você veio trazer para todos nós. E, se você me permite, 2 minutinhos para incluir só um comentário. Sim, acabou. Eu estou entregando a você o trabalho. O joio e o trigo na visão científica. O joio é uma planta que pode prejudicar o cultivo do trigo, pois compete pelos mesmos nutrientes do solo. O joio e o trigo são bastante semelhantes e apresentam diferenças somente na fase adulta, e o joio pode ser tóxico. E aqui o mais importante, né? O trigo é maleável e se curva com facilidade. O joio é muito rígido e não se curva nunca. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. O joio fica mais enraizado, sendo mais difícil de ser colhido. Então, aquele que era o dono do terreno tinha profundo conhecimento, sabia que tinha que deixar os dois juntos, que o trigo, com o tempo, teria, na comparação, né, da evolução espiritual, ele se curvaria às leis de Deus, ele se modificaria, enquanto que o joio se enraizaria cada vez no mal, tornando mais difícil a sua evolução e o seu progresso. Eu quero convidar a todas as pessoas que façam a sua prece pessoal silenciosa. Queridos guias espirituais, dirigente do GUMAN, dirigente do grupo Paulo de Tarso, aos guias de cada pessoa de aqui se encontra. Mãe Maria, querido Jesus, Senhor Deus, meu Pai, nós que aqui nos encontramos nesta reunião ao estilo moderno,
Viemos de longe, errantes, criminosos, ladrões, como eu sei que eu fui, ateísmo. E hoje, meu Pai, o Senhor se dignou a nos dar a oportunidade, a todos nós que aqui nos encontramos, de nos apresentarmos um pouco melhor. Está longe de ser padrão, mas o coração está aberto, a mente está livre para aprender mais e melhor, para também igualmente servirmos mais e melhor. Então, meu Pai, a nossa gratidão, nosso louvor. Jesus, como foi dito no princípio, o Senhor veio aqui com empenho todo pessoal para que nós saíssemos do lamaçal em que nos encontramos. Mãe Maria, a senhora se dignou a vir aqui nos amando, dando oportunidade, convivendo conosco nesse mar de lamas, que nesse momento aqui que nós estamos, não. Aqui nós estamos num momento luminoso, o que não é habitual no planeta Terra. De modo que, para mim, foi uma honra, uma alegria, me preparar mais ou menos para servir a esse quesito do Evangelho chamado parábolas. Em nome de cada um de nós que aqui se apresenta, em nome do dirigente do grupo, o senhor Paulo César, em nome de Mãe Maria e, sobretudo, em teu nome, meu Deus, nós pedimos autorização para encerrar o encontro, que todos possamos dizer, graças a Deus.